Il nostro percorso continua oggi con O nosso una percurso continua hoje destinazione. com um destino, ou melhor, para os imigrantes, um ponto de chegada muito importante, porque afinal se trata, afinal, da capital do Brasil. Durante muito tempo, até eu diria, quando se extingue a imigração italiana na década de 60, porque antes que Belo Horizonte fosse substituída, o Rio de Janeiro era a capital histórica do país. Ah, sim, eu disse Belo Horizonte. Bom, foi um grande deslize da minha parte, me desculpem. Eu estava pensando que também deveria falar sobre Minas Gerais hoje, estava pensando em Belo Horizonte. Sim, a capital era o Rio de Janeiro e é no Rio de Janeiro que acontecem uh, um dos muitos episódios, talvez o primeiro da imigração italiana. Eu gostaria de começar por aqui, embora já tenhamos falado mais de uma vez sobre as origens do fenômeno. Mas neste caso, pretendo usar uma breve narração quase biográfica, uma história de vida, para dar a vocês uma ideia da complexidade sobre a qual ainda terei que falar em muitas ocasiões. Como já disse anteriormente, eu já mencionei isso, ou seja, os imigrantes italianos chegam a um Brasil diferente, dependendo do fato de terem chegado na década de 80 do século XIX ou no início do século XX, ou entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ou mesmo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, nos anos que vão essencialmente dos anos 50 aos anos 60. Dependendo do período, estas histórias se diversificam e, principalmente, enquanto ocorre uma nova imigração, as imigrações passadas não permanecem com seus protagonistas, todos eles ligados ao lugar da sua primeira chegada, porque há uma história que os une, que os liga, e essa é a história da mobilidade. A história da imigração é uma história de mobilidade e é também uma história de mobilidade interna. Eu já disse isso várias vezes, e os eventos em torno de um imigrante chamado Enrico Secchi e a sua experiência provam tudo isso. Bom, eu gostaria de começar daqui para apresentar as questões relacionadas à presença italiana e também a relação entre a cultura italiana e a cultura brasileira no Rio de Janeiro. Bom, estamos aqui nas origens da imigração em 1874, no final de 1874. No entanto, é importante salientar que não estamos em fevereiro ainda, que foi definida, como devo dizer, como a principal data, 24 de fevereiro daquele ano, se dá a chegada do carregamento de tabaco ao Espírito Santo. E aqui estamos com outra das expedições iniciais, a de Sabino Tripodi, um fazendeiro, acho que era da região das Marcas, e está levando para o Rio de Janeiro um navio, o Ana Pizzorno, a bordo do qual existem contingentes de imigrantes de várias partes da Itália. Venezianos, tiroleses, pessoas do Trentino, também italianos do Sul, e também um contingente bastante robusto e homogêneo de emilianos das planícies. Fica ali perto de Reggio Emília, entre Reggio Emília, Mantua e Módena, e liderando esse grupo há uma jovem de 20 e poucos anos que, no entanto, faz o papel de secretária da pessoa que concebeu a expedição. Ela se chamava Adelina Malavasi e era a esposa de um músico muito bem apresentado na corte do Rio de Janeiro, porque era uma mulher do séquito de Dom Pedro II e de sua esposa Maria Cristina, que tinha, por assim dizer, incentivado essa iniciativa da senhora Malavasi. Ela já tinha ouvido falar sobre isso na corte, provavelmente tinha tido informações diretas de alguém ou de algum dos ministros ou colaboradores de Dom Pedro II de que havia uma possibilidade de que se permitisse o plantio ou o implemento, perdão, de uma colônia agrícola e que ela havia se comprometido a trazer seus compatriotas que, obviamente, precisavam do trabalho e também de terra.
Isso somente para dizer a vocês que um dos muitos caminhos da imigração se cruza com um cálculo econômico elementar. É também uma questão de interesse. Seus compatriotas eram muito pobres, mas também eram, como podemos dizer, muito competentes nos seus trabalhos. E ela organiza essa expedição. Ela viaja, no entanto, com um navio diferente, porque Ana Pizzorno chega ao porto do Rio de Janeiro depois de uma viagem de quase 40 dias e 30 dias de máquina a vapor, como diziam as canções da época. E há problemas, porque durante a viagem do navio Ana Pizzorno, a promotora dessa iniciativa, que já chegou lá no Rio de Janeiro, morre repentinamente, deixando sem referência seus companheiros de origem, que haviam sido acolhidos por um jovem professor da escola primária da aldeia de onde a maioria deles veio, de uma aldeia, uma vila que ainda existe na Emília, onde ele havia trabalhado como professor na escola primária e era também o professor de algumas das crianças que estavam a bordo dessa expedição. Bom, vamos resumir a história de Corsetti. Ele chega em determinado momento, aproveitando-se da intimidade do relacionamento que unia a sua empregadora, Adelina Malavasi, a imperatriz. Ele entra em contato com o imperador e, basicamente, com a realeza, ou seja, os soberanos decidem ajudá-lo a ajudar essas pessoas que, evidentemente, ficaram sem o seu principal contato, que era aquela mulher que tinha falecido. Como resultado disso, eles são enviados a um lugar no estado do Rio de Janeiro, na província do Rio de Janeiro, um lugar chamado Porto Real, onde já havia uma colônia agrícola, uma fazenda formada por imigrantes de várias nacionalidades, incluindo franceses e suíços, que, no entanto, estava em decadência como negócio. E lá eles encontram um lugar e, basicamente, é onde, então, se desenvolve a história deles, porque ela é semelhante à de muitos italianos que chegaram na fase inicial da imigração e temos um crescimento dos números e também de vicissitudes internas. Tudo isso é contado por Secchi no seu diário, porque Secchi, que era muito preciso em comparação com a maioria de seus companheiros de viagem, era bem educado, tinha tido boa educação. Ele havia sido professor na escola primária do seu vilarejo. Ele também era jovem, empreendedor, registrou todas as suas experiências que teve em Porto Real até 1885, quando, pela primeira vez, e depois de mais de 10 anos, pôde voltar à Itália para visitar parentes e amigos, porque então a sua vida não continuou, não vai continuar, não vai se desenvolver lá em Porto Real, onde continuam, ao contrário, os descendentes dos primeiros que chegavam, mas vai se desenvolver em todo o Brasil, porque ele, como primeira parte de uma nova existência brasileira, acaba por chegar a Juiz de Fora, em Minas Gerais, e talvez por isso eu tenha começado com um lapso de linguagem, falando de Belo Horizonte e não do Rio de Janeiro, onde ele até se torna administrador de uma grande fazenda de grandes dimensões. E ele testemunha, mesmo administrando a fase final, a transição do regime servil para o trabalho livre, com a abolição da escravidão no Brasil. E também se torna um homem de recursos e de sucesso. No final do século, ele se saiu muito bem como administrador desse negócio, dessa fazenda, em Minas Gerais, e ele sai de Juiz de Fora e vai para São Paulo, onde ele funda uma empresa de massas, mais uma das atividades que os imigrantes italianos exerciam, contando com a sua familiaridade com o tipo de alimentação de sua terra natal. E durante toda a década de 20, até os anos da Primeira Guerra Mundial, quando ele voltou para visitar parentes na Itália, ele se estabeleceu e podemos ver alguns volumes de amostras que são celebrados como glórias da indústria italiana no Brasil. Ele faleceu em 1931 e foi sucedido na empresa por seus filhos, que ainda na década de 1950 estavam entre os mais ricos empresários de origem italiana no Brasil. Por que eu contei essa história para vocês? Bom, em primeiro lugar, porque a aventura
do diário é interessante. Esse diário havia desaparecido e somente em 1979, quando eu publiquei um pequeno livro intitulado América, América, com as cartas dos primeiros imigrantes italianos para o Brasil e também para a Argentina, um padre, um missionário italiano chamado Dom Giovanni Battilana, que também era um compatriota meu, digamos assim, descobre, por meio dos descendentes de seus alunos, na cidade onde tinha ido recentemente em missão, que há um manuscrito em algum lugar que contava as origens da colônia de Porto Real. Muitas pessoas se dedicam a isso, o diário aparece, em 1987, 88, chega ao Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro, onde mais tarde será publicado. Bom, essa história dupla de uma aventura, de um documento, de uma autonarrativa, como dizemos hoje em dia, nos mostra um caminho particular, talvez também possa ser considerado uma história um pouco fora do comum, uma história que até mesmo o imperador e a sua esposa aparecem no início. E há um interesse contínuo de Dom Pedro II por esses camponeses emilianos, porque o relacionamento com Adelina Malavasi e também com Enrico Secchi, quando ele assume o seu cargo, são relações muito boas e narradas e contadas em uma autobiografia que é como um romance. Representa uma boa parte da imigração italiana para o Brasil e a adaptação progressiva da integração progressiva dos italianos. Como prova do fato, já que ele foi criado em Porto Real e no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, existe também a localidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e há também essa questão da mobilidade interna, como eu já mencionei várias vezes. Mas, acima de tudo, existe uma referência aos italianos também no Rio de Janeiro. E é por isso que hoje eu tenho o prazer de ter comigo o Vincenzo Capelli dialogando comigo, que é um dos nossos historiadores que mais estudou. Provavelmente alguma coisa não funciona aqui, mas isso nos faz mais humanos, não é? Bom, eu estou realmente um pouquinho por fora. Não. O Vitório, que eu conheço há tanto tempo, é um professor de história contemporânea que tem lidado muito não somente com o Brasil, mas também com o resto da América Latina em relação à imigração, especialmente não de italianos do Centro-Norte, mas de italianos do Sul, embora, ao estudar a imigração, as distinções regionais permaneçam importantes, elas também destacam algumas de suas próprias características, mas são também obscurecidas pelo problema central de quando os italianos vão para o exterior após a unificação da Itália. Basicamente, é impossível para eles perderem as características originais de sua área geográfica, de suas províncias, ainda mais do que de suas regiões ou até mesmo de seus vilarejos individuais. No entanto, se não for por outro motivo, que não seja o fato de irem morar e trabalhar em um país diferente por um longo período, eles fortalecem o seu senso de nacionalidade e, às vezes, até adquirem como poderíamos dizer, um sentimento de italianidade no exterior, mesmo que esse seja um fenômeno relativo e temporário, porque ele se transformará gradualmente, devido à evolução das famílias e de suas histórias, em algo que os leva de volta à sua identidade ancestral, mas que é gradualmente substituído por um forte vínculo com o país de adoção, como se diz no jargão do Brasil. Bom, eu gostaria de começar, Vitório, lhe perguntando como essa presença pode se configurar no contexto da imigração italiana. Desde o início, porque o Rio de Janeiro tem a sua própria história, essa presença que foi importante porque no século XIX, mesmo antes dos imigrantes, havia imigrantes de um tipo especial, artistas, músicos. E como se pode enquadrar essa relação que se estabelece entre a Itália e o Brasil através do Rio de Janeiro com a chegada de tantas pessoas de toda a Itália? E
Seria interessante que você nos esclarecesse sobre isso e assim talvez eu evite dizer outras bobagens. Não, não, eu não teria intenção de iluminar, mas só incrementar alguns elementos que me parecem importantes para entender a história da presença italiana no Rio de Janeiro, que foi já estudada, na verdade, mais recentemente, antes de outras regiões mais privilegiadas, como São Paulo, ou Rio Grande do Sul, ou Espírito Santo, dentre outras. A presença dos italianos no Rio de Janeiro, ela remonta ao início dos anos 1800. Emílio já deu um aceno, né, sobre a questão da imperatriz Teresa Cristina de Bourbon, mas quando esta torna-se a esposa de Dom Pedro II, na realidade no Rio de Janeiro, já existe há algumas décadas uma presença de italianos, que tem que ser atribuída a 2 fatores fundamentais, de acordo com o que penso. Em primeiro lugar, a relação entre os Bourbons de Nápoles e o recém-nascido Império Brasileiro. Já em 1826, o Reino das Duas Sicílias reconhece a independência do Brasil e, em 1830, Ferdinando II, rei das Duas Sicílias, nomeia o primeiro cônsul napolitano no Rio de Janeiro. E, portanto, existe essa precoce relação diplomática entre o Reino de Nápoles e o Império do Brasil. Outro elemento importante, antes da chegada de Teresa Cristina, é a imigração política, ou seja, os Mazziniani, que desembarcam no Rio de Janeiro, e a chegada de Garibaldi em 1835, enviado ali junto com Gian Battista Cuneo, por vontade de Mazzini. Então, essa primeira comunidade política republicana, que constitui um primeiro assentamento importante, que toma forma antes de 1843, quando chega Teresa Cristina de Bourbon, a princesa napolitana, então, que torna-se também imperatriz do Brasil. Sabemos, porque foi uma personagem devidamente estudada. Sabemos que era uma mulher culta, apaixonada por arqueologia, por música, cantava e leva consigo ao Rio de Janeiro, nos seus navios, um grande número de artesãos, sobretudo da Sete Via de São Leôncio, que é perto de Nápoles, artistas como Castelfoggi, cantores como Arcangelo Fiorito. É quase contextual à chegada de Teresa Cristina no Rio de Janeiro. A presença também de uma grande soprano italiana, Augusta Candiani, que é um ícone da cultura brasileira dos 1800. Machado de Assis, por exemplo, ele faz referência a Augusta Candiani, um soprano, que colocava em êxtase os jovens da elite carioca. Existiam também outros personagens que Teresa Cristina assimila no ambiente. Tinha um médico muito culto que chamava-se Luigi Vincenzo Simone, que desde 1817 já estava no Rio de Janeiro, que torna-se depois o conselheiro de leitura de Teresa Cristina e o educador da filha da Teresa Cristina, de Isabelle Leopoldina. E, enfim, existe todo um suceder de presenças culturais e artísticas, e isso é mesmo, bom, devido à imperatriz.
eu queria fazer só um aceno a algumas figuras. Marieta Baderna, uma bailarina massiniana, republicana, filha de um republicano que chega ao Rio de Janeiro, fugida da Itália depois do fracasso da Revolução de 1848, e por isso, bom, e torna-se um personagem muito vultoso, cultural na capital brasileira, tanto que deixa rastro no léxico brasileiro. O sobrenome Baderna torna-se um termo assimilado pela população brasileira como sinônimo de confusão perigosa. E depois, ainda grandes músicos brasileiros do 1800, Carlos Gomes, um grande músico, ele é mandado por Teresa Cristina a estudar no Conservatório de Milão. E ali ele se forma como artista e traz de volta ao Brasil a sua formação italiana e concretizada nos tempos triunfais de Giuseppe Verdi. Indo ainda além, podemos dar outros exemplos. Podemos chegar à mais famosa atriz italiana do final dos 1800, Eleonora Donna Dulce, que em 1885 esteve 3 meses no Rio de Janeiro, ah, como residente. No ano subsequente, são duas italianas, ou melhor, dois italianos, os irmãos Bernardelli, filhos de um violinista italiano e de uma bailarina de Milão, que, bom, formados artisticamente na Itália e atuando na América Latina, em turnê, entram no Brasil e caem nas graças da corte imperial de Dom Pedro e de Teresa Cristina e tornam-se protagonistas da vida artística da capital. Um é pintor e o outro é escultor, Rodolfo e Enrico Bernardelli. Estes exemplos é só para falar sobre a efervescência da riqueza da presença italiana, antes ainda que pudesse se manifestar a imigração de massa, que, enfim, tudo isso toma forma nos últimos anos de 1800. Mas antes de falar da imigração de massa, eu queria dar um último exemplo aqui, que enriquece o quadro da presença italiana no Rio de Janeiro, ali, né, na metade dos anos 1800. São os irmãos Farani, de Cilento, e eles desembarcaram no Rio sem eira nem beira, e eles poderiam ter um fim trágico. É uma história que é quase uma piada, que pode se lamentar esses irmãos Farani. Eles, por acaso, eles foram escoltados pelo Palácio Imperial e brigam pela rua, estapeando-se e dizendo que um ao outro, dando a culpa um ao outro sobre a culpa de ter desembarcado no Rio de Janeiro, falando num dialeto do sul da Itália. Enfim, e mandaram soldados para escoltar esses jovens italianos, napolitanos, quase napolitanos, e mas a inteligência deles, as potencialidades deles foram reconhecidas e eles
breve tornam-se conselheiros, imperiais ali. E Teresa e Cristina, não contentes, manda-lhes a Nápole para se aperfeiçoar nos seus ofícios e depois voltam para o Rio de Janeiro e tornam-se os artistas preferidos da elite carioca. A sua atividade, ela obtém rapidamente um grande êxito e isso lhes permite investir também em outras atividades, principalmente atividades na construção civil, de mansões, tornando-se os primeiros construtores modernos da capital. São os irmãos Faranes foram os primeiros a construir no Rio de Janeiro, de acordo com as técnicas mais modernas e diferentes da realidade colonial. Construíram estradas largas e bulevardes, praças e construíram bairros como Botafogo e Lapa, antecipando desta maneira aquilo que acontecer acontecerá depois com a imigração de massa, ou seja, de 1870, 1880, por esse período. Claro, não é uma questão comparável quantitativamente como foi a de São Paulo, enfim. É uma história muito mais, enfim, significativa do ponto de vista quantitativo, mas não dá para se prescindir desse número, porque no Rio de Janeiro, na capital, nós naquela época nós tínhamos 25.000 italianos e mais um tanto no estado, e da Serra à Baixada Fluminense, de Petrópolis a Valença, Niterói e por aí vai. Portanto, 50.000 pessoas em total, ou seja, e 2.500 italianos, não 25.000, ou seja, mas era um número significativo. E tinha uma imigração, claro, diferente, descrita por Emílio, quando falaram sobre a questão de Porto Real, porque no caso do Rio de Janeiro, a coisa trata-se de uma imigração absolutamente espontânea, que se desenvolve por cadeias de imigração que se organizam nos países de partida. E os locais de partida são, principalmente, em uma área do sul, e são componentes, talvez o Emílio vai esclarecer, existem componentes de origem nórdica, no Vêneto, por exemplo, em Petrópolis, nas áreas industriais de Petrópolis, mas na capital carioca tem uma imigração predominantemente do sul da Itália. E nas minhas pesquisas sobre o Rio de Janeiro, eu reconheci aqui, só para simplificar, dois grupos familiares principais. Um calabrês e o outro da Campania, né, o campano, Cilentano, para ser mais preciso. O primeiro guiado por um construtor calabrês, uma espécie de mestre de obras calabrês e genial, eu poderia dizer, que tornar-se-á em alguns anos o construtor mais importante da cidade. E a empresa mais importante do Rio de Janeiro por meio século foi fundada exatamente
por esse Antônio Iannuzzi, um ex-mestre de obras calabrês, que com seus irmãos dão vida a essa empresa, que de qualquer modo atinge o seu pico na reforma urbana de Pereira Passos, ou seja, na abertura do centro da cidade, da Avenida Rio Branco, da Avenida Central, que depois torna-se Avenida Rio Branco. A construção do centro histórico, sob o modelo dos boulevards parisienses, e pode ser atribuída materialmente e de modo preponderante a essa empresa de construção desses irmãos, da Calábria. O im o impulso ideal cultural que conduz à reforma urbana de Rio de Janeiro com certeza, nasce com certeza dessa francofilia da elite dominante no Brasil até o final dos 1800. O modelo ideal é é a parede de Haussmann, os boulevards e as belezas, a sonoridade da Belle Époque parisiense. Mas quem concretiza esse projeto materialmente não são os franceses, que é um número irrisório na capital do Brasil em geral, são são operadores técnicos, empreendedores e operários de origem italiana, nesse caso aqui dedicados à construção, à arquitetura da reforma urbana da cidade, são esses irmãos Iannuzzi. O segundo grupo familiar que eu identifiquei entre os italianos do Rio de Janeiro, depois de 1900, a característica é totalmente diferente. Trata-se de dos irmãos Segreto, esse é o sobrenome, Segreto, que partiram de uma cidadezinha de Cilento, chegaram na capital com uma notável dose de grande espírito de aventura, com uma boa dose de preconceito. Esses irmãos, eles por 10 ou 15 anos ficaram ali na capital arrumando confusão e saindo, entrando da cadeia, porque eles se dedicam a atividades ilegais naquela época. E a principal fonte de renda, por muitos anos, foi um jogo do bicho, um jogo de azar. Esse jogo do bicho é um jogo de azar bastante praticado e ilegal, e que esses irmãos Segredo, eles se dedicam a isso e ficam ricos rápido, e têm um frequente e visitam frequentemente as cadeias brasileiras. Mas, eh, junto com tudo isso, junto com essa atividade, esses imigrantes, eles se reciclam, demonstrando um notável espírito criativo. O líder desse grupo familiar, que é Pasquale Segreto, funda no Rio de Janeiro uma atividade cultural que constitui uma passagem histórica importante
na história inteira da cultura brasileira depois de 1900. O Pasquale Segreto, ele concretiza ele é o principal concretizador de uma espécie de democratização da cultura musical, artística, teatral brasileira, porque determina a passagem do melodrama italiano, da lírica dos grandes teatros, do teatro onírico do Rio de Janeiro, administrado por Teresa Cristina, assim como os grandes teatros de São Paulo, ou aqueles míticos da Amazônia, de Manaus, de Belém. Com o Pasquale, nós passamos de uma dimensão, né, passamos da música culta ao teatro musical, ao teatro popular. De tudo isso passamos a um patamar superior, uma espécie de indústria de desenvolvimento que se concentra na Praça de Tiradentes, no Rio de Janeiro, e torna-se um parque de diversões incrível, que é frequentado por milhares e milhares de pessoas. E isso prova a afirmação pessoal desse tal Pasquale Segreto, que vai morrer em 1920. E na ocasião do seu funeral, o os principais, bom, a voz que se espalha no Rio de Janeiro, da sua pós-morte, é que morreu o ministro do divertimento, o ministro do entretenimento. Milhares de pessoas vêm a participar do comovido funeral e testemunhando, então, o sucesso dessa operação. Tem também duas ramificações dessa experiência. Uma delas é de tipo artístico. O irmão mais novo de Pasquale Segredo, Gaetano Segredo, não, desculpa, Alfonso Segredo, era um jovem adepto de ideias anárquicas, muito bom no uso de tecnologias modernas, manejava muito bem tudo isso e chegou a ser considerado o fundador do cinema no Brasil. E foi o primeiro, por exemplo, a fazer imagens da Baía de Guanabara. E depois chegou a produzir, ali no intervalo de poucos anos, no início do século XX, uma série de filmes, documentários, que estão sendo atualmente estudados, né? Está em preparação, digamos assim, um filme atual sobre esse período, para que se possa conhecer melhor quem foi Alfonso. Bom, isso me parece um elemento que nós não podemos abordar nessa série de conferências ou conversas. Parece-me que se trata de um dos pontos que merecem ser mantidos em mente, talvez, levados em consideração no futuro, porque além da iniciativa específica destes irmãos, há também uma produção cinematográfica, pelo menos a julgar pelos jornais que eu me lembro, que foi na primeira parte do século XX, nos primeiros anos do novo século, quando a imigração italiana estava, de certa forma, já estabilizada. Na verdade, eu acho que em 1902 acontecem algumas atividades do próprio governo italiano para impedir algumas confusões com os nossos compatriotas, e o fluxo migratório é interrompido. E na Itália, a prática de alistar imigrantes gratuitamente para viagens a serem direcionadas não só para o Brasil, mas para todas as partes do mundo, sofre um baque. E esse fato
do fechamento de um dos canais de suprimento de mão de obra italiana constitui um primeiro divisor de águas. Mas, entretanto, enquanto isso, ao imponente fluxo migratório, que é realmente fluvial, do êxodo em massa das origens e do final do século XIX, e que também, como você também ouviu, que no Rio de Janeiro já tínhamos algumas ramificações próprias, pois os números certamente não são comparáveis aos de São Paulo ou da recém-nascida cidade de Belo Horizonte, mas são números consideráveis. E, bom, esse período, que também inclui a eclosão da Primeira Guerra Mundial, a colocação do Brasil também no curso dessa guerra, também ao lado dos aliados, e, portanto, a Itália. Bom, na Itália temos um período de grande vivacidade intelectual, e isso também pode ser visto no primeiro interesse que começa a existir, não em muitos, mas em alguns dos mais qualificados intelectuais e escritores brasileiros, no que diz respeito a essa realidade migratória que se transformou em um componente importantíssimo na vida dos centros urbanos do novo Brasil, e que também é vista pelos intelectuais e escritores brasileiros. Além desse interesse, há também a inevitável sorte que vem com as novas práticas técnicas como o cinema, ao qual eu gostaria de abordar com calma, porque tenho a impressão, a julgar apenas pela publicidade nos jornais, de que, além de uma produção documental, como essa do jovem Segreto, houve também uma verdadeira produção cinematográfica de filmes, por exemplo, em relação aos panoramas, às paisagens e aos ambientes urbanos do Rio de Janeiro. Eu me lembro que nos jornais, por exemplo, do sul do Brasil, eu vi, na época em que eu estava estudando a Grande Guerra, anúncios de alguns filmes sobre emigrantes. Filmes, inclusive, às vezes italianos, que eu não sei como faziam com as legendas, porque até o advento da trilha sonora eram filmes que encenavam histórias com uma música de fundo de pianistas e músicos acompanhando o desenrolar das imagens ao vivo, não é? Bom, e nisso também tenho a impressão de que o componente italiano desempenhou ou tenha desempenhado um papel importante. Depois é preciso dizer que o ministro do Entretenimento e todos esses componentes do jogo do bicho e do jogo de azar em geral são basicamente uma constante de muitos ambientes da imigração italiana no exterior. É claro, com gradações e também conotações muito diferentes, porque uma coisa é o Rio de Janeiro dos anos 10 e dos anos 20, e também essa margem de um pouco sem escrúpulos, que coloca alguns dos protagonistas, como disse o Vitório, em contato. Ou seja, entrar e sair das prisões porque são acusados de crimes menores é uma coisa diferente daquilo que você vai ter nos Estados Unidos nas décadas de 20 e 30 do século XX, porque, obviamente, ali há uma outra história de especulação e também certas práticas após o advento do proibicionismo e do comércio clandestino de vinho e de bebidas alcoólicas. E também há um forte envolvimento do componente étnico italiano, que figura o que acontece ainda hoje como o padrinho e arredores, no centro de toda uma narrativa que não pode ocorrer no Brasil, onde não havia, na realidade, esse tipo de fenômeno. Há também, claro, episódios que envolvem italianos que vão acabar parando nos jornais. Eu me lembrei no início desta aventura com as imigrações, do julgamento de Ungaretti, que durante 8 anos manteve a atenção da imprensa de língua italiana em todo o Brasil, sobre esse jovem que, para defender a honra da sua irmã e de seu pai, quando foi insultado pelo fazendeiro que era irmão do então presidente da República, Campos Salles, o matou e acabou sendo julgado, claro, mas pela intervenção contínua e assídua e persistente em sua defesa pela comunidade italiana nesse caso, paulista, ele foi condenado à pena máxima e, mesmo assim, depois de 8 anos de prisão,
Ele conseguiu recuperar a sua liberdade e voltou para a Itália. Mas esses episódios também podem ser encontrados nos noticiários, por exemplo, nos jornais. E aqui está uma coisa que eu gostaria de saber se por acaso o Capelli tem mais informações do que eu, porque eu estudei a imprensa italiana na língua italiana, a mais importante liderada pelo Fanfula de São Paulo, mas todos os lugares onde os italianos chegavam, mais cedo ou mais tarde, acontecia o nascimento de algum tipo de jornal. E mesmo no Rio de Janeiro, há uma imprensa italiana particularmente importante. Por favor. Sim, sim, eu aceito a sua sugestão, digamos assim. A imprensa italiana foi particularmente interessante, não tanto por motivos quantitativos, no sentido que o número de jornais italianos que comparecem ao Rio de Janeiro depois de 1900 é altíssimo. Bom, para entender, não tem não tem mais jornais italianos no Rio de Janeiro, tanto quanto tinha italianos, porque a imigração à capital do Rio de Janeiro tem componentes urbanos importantes que levam consigo e multiplica essa assiduidade da atividade jornalística. Mas cada um desses grupos familiares tem um jornal de referência. Os Anunzi têm o seu jornal. Os Fratelli Segreto tem o outro jornal que chama-se Bersagliera. Nesses 2 jornais tem toda uma constelação que dá contorno e enriquece o quadro. Eh, Bom, tem a questão da circulação do jornal na capital. No Brasil, torna-se uma espécie de monopólio calabrês, no sentido de que os empreendedores dos jornais e tem 2 empresas, vem de 2 países, Paula e Fuscaro, de 2 cidadezinhas da Calábria, né, de referência. E os vendedores dos jornais, claro, ambulantes, né, jovens, crianças até, na sua maioria, eram organizados pelos imigrantes calabreses, por esses imigrados calabreses, e construíram uma tradição a seu modo cultural, até religiosa. O protetor da Associação dos Jornaleiros do Rio de Janeiro era São Francisco de Paula, imagine. Então, esses imigrados se organizam em associações que criam essa espécie de monopólio. E, bom, eu encontrei rastros nas minhas viagens ao Rio de Janeiro, muitos anos depois, claro, do início dessa empreitada. E hum, eu encontrei jornaleiros de Paula e de Fuscado em toda a cidade, na Tijuca, na Avenida Rio Branco, no centro, e também na Zona Sul mais rica e mais moderna, encontrei quaisquer desses bairros, dessas áreas, ainda jornaleiros de origem calabrese, claro, filhos, netos, que exerciam essa atividade. Portanto, esse é um outro aspecto a tomar em consideração para apreciar o complexo
do conjunto da presença italiana na capital. Então, claro, existem ramificações que vão em outras direções. Uma eu queria mencionar, porque Minas Gerais é um ponto de referência fundamental nesses encontros. Uma questão que tem relação com as atividades dos irmãos Segreto é aquela em relação aos construtores calabreses de Juiz de Fora, que é Pantaleone e Raffaele Arbori, pai e filho, que desenvolvem uma atividade que era mais ou menos a que os irmãos Anúncio no Rio de Janeiro faziam. Eles tornam-se os protagonistas do desenvolvimento urbano de Juiz de Fora, ali entre fim dos anos 1800, começo dos anos 1900. Bom, e tem outras questões de maior duração, porque do Rio de Janeiro sai uma expedição direto à Amazônia. Bom, desculpe interromper você, Vitório. Esse é um aspecto que eu gostaria de enfatizar, porque além da capital do Rio de Janeiro, ou de episódios como esse que você mencionou, há um capítulo da história que ninguém havia investigado antes e que diz respeito aos italianos em partes do Brasil que normalmente são considerados entre aqueles não alcançados pela imigração italiana e vice-versa. Existe uma realidade que foi pouco estudada, ou melhor, que foi estudada principalmente por você no que diz respeito precisamente à Amazônia e que também diz respeito a algumas cidades importantes como Salvador da Bahia, mas esse mundo é aquele que geralmente desperta a imaginação e a fantasia dos italianos, falando no Brasil, um país tropical, mas esse é um assunto mais sério. Desculpe ter te interrompido, você pode continuar, estamos interessados. Não, não, claro, claro, com todo prazer. Vamos falar sobre a Amazônia e sobre o Nordeste brasileiros, porque você disse muito bem, são estados considerados como territórios do Brasil, onde os italianos, onde a imigração não chegou. Porém, bom, falemos de Manaus. Manaus, que é o coração urbano da Amazônia. No final dos anos 1800, parte uma excursão do Rio de Janeiro, capitaneada pelos Anúncio, para construir o teatro. Não, não o teatro. O teatro já tinha sido terminado, já tinha sido inaugurado recentemente, há uns 2 anos. E, não, ou melhor dizendo, há uns 2 anos, terminar os 1800, o governador do Amazonas chama os Anúncio e equipe para construir a Santa Casa de Misericórdia. É uma empreitada que fracassa em alguns anos, por motivos que não vou aqui detalhar, mas é um momento significativo de uma questão que diz respeito a mais ou menos 2.000 italianos. Uma comunidade de italianos de umas 2.000 pessoas, e Manaus, naquela época, tinha menos de 50.000 habitantes, entre 40 e 50.000. Então, 2.000 italianos. Eles têm uma realidade significativa importante. E trabalham e atuam em diversos níveis. Um é aquele nível popular, aquele que trabalha no comércio, nas mercearias, no artesanato e outros, e tem uma proveniência bem precisa
Bom, a gente falava primeiro do Rio de Janeiro, nesse caso de maneira mais acentuada. Bom, estamos falando de imigração espontânea, de cadeias imigratórias que partem de uma cidadezinha, ainda que pequena, do sul da Itália, e chegam numa cidade só, no destino, nesse caso, no Amazonas, e aquele aquele número mais ativo de italianos de Manaus que vem de Castelluccio Inferiore, é uma cidadezinha na Basilicata, e em 2 pequenas cidades ali da Amazônia, no meio do caminho de Belém e Manaus, em 2 cidades que se chamam Óbidos e Santarém, nós temos aí imigrantes que partiram de San Constantino di Livello, uma cidadezinha minúscula da Basilicata, na Itália. E, é como dizer, existe uma peculiaridade desse pequeno filão imigratório, pedem esses têm uma dose de coragem requerida e têm necessidade de sustentar as famílias, e e as famílias até ajudam, às vezes, a iniciar, a dar um empurrão na atividade migratória. Bom, tem uma outra coisa, a Manaus de fim dos 1800 tem esse mítico Teatro Amazonas, que é inaugurado em 1897 com a orquestra dirigida por Enrico Bernardi, um músico italiano. E esse teatro, por sua vez, inaugurado naquele ano, com um programa totalmente italiano, de melodrama italiano. Ali tinha bom, que tinha umas 30 ou 40 exibições de inauguração. Nesse teatro, os artistas mais importantes que fazem a decoração desse teatro, do salão de honra do Teatro Amazonas, ele é decorado por artistas da Academia de San Luca, uma grande academia romana que tinha eh, tinham representantes ativos em Manaus e em Belém. Tinha um artista de respeito. Não, essa academia era um patrimônio cultural de Roma extraordinário. E 2 destes sócios da Academia de São Luca, Domenico De Angeli e Giovanni Capranesi, são autores de todas as decorações mais importantes do Teatro Amazonas, mas também do outro teatro, o Teatro da Paz de Belém. São 2 polos urbanos do imenso território amazônico. E em todos os 2 teatros tem esses artistas da Academia San Luca, que deixam a sua marca. Hum. Bom, também é importante dizer que tem as presenças insistentes e persistentes no campo musical dessas cidades, sobretudo, mais que a Manaus, em Belém, onde temos uma tradição melodramática de marca italiana que chega até hoje. E, bom, tem um caso dentre outros que Belém tem Carlos Gomes, aquele que morre em Belém, e a atividade a identidade de Carlos Gomes, ela veio de músicos italianos, né, que trabalham ali ainda por muitos anos.
Então, Emílio, você falou sobre o Nordeste e o caso de Salvador. Bom, eu acho muito interessante falar a respeito dos italianos de Salvador, porque é uma coisa bem específica. Salvador, como nós sabemos, é a cidade mais africana do Brasil. Fica difícil imaginar uma consistente presença migratória europeia e italiana em Salvador. E, bom, e foi uma presença migratória importante que deixou rastros na cidade. Então, a proveniência é bem regionalizada, como sempre, né, desses imigrantes, a nível popular. No centro histórico de Salvador, os italianos são prevalentemente da Calábria e da Lucânia. Mas em Salvador também tem uma presença alta dessa imigração italiana. Queria só lembrar, né, 2 personagens, um arquiteto, Filippo Zantoni, um arquiteto nômade, né, no sentido de que trabalhou primeiro no Rio de Janeiro, depois na Amazônia, depois em Manaus, depois em Belém, depois em Salvador, onde conclui a sua história. Todos lugares públicos de Salvador. Filito Santoro ele fez tudo isso e ele se relacionava muito bem com a elite da cidade e realizou as arquiteturas dos prédios públicos, as mais significativas. Ao seu lado tinha um outro artista, bom, nem ao seu lado, junto dele, esse é algo mais profundo, porque, bom, tinha um que aprofundou os seus dias em Salvador, um escultor da Lucânia que se chamava Pasquale de Chivi, tem a ver com aquele pintor equívoco. Então, fazia esculturas específicas porque foi formado em Nápoles e ele trabalhou por décadas em Salvador. E seu rastro ainda está hoje. Todas as estátuas públicas, todos os monumentos públicos da cidade tem a ver com Pasquale de Chivico. Não existe uma escultura que não seja obra sua. E não somente isso, mas é um artista que pode também dialogar com a cidade afro, no sentido que era um ótimo desenhista e escolheu como objeto dos seus desenhos, obviamente, os afro-brasileiros de Salvador. Portanto, uma presença, eu posso dizer, popular, por um lado, e cultural, artística do outro, nessa cidade onde a gente nem imaginaria que tivesse havido imigração italiana, uma cidade principalmente afro-brasileira e que se imaginaria talvez hostil a essas Eu acredito que este experiências elemento, migratórias, que mas elas em aconteceram. geral nunca aparece nas reconstruções sobre italianos no Brasil ou brasileiros de origem italiana, foi meritoriamente enfatizado aqui hoje e é uma parte da história que também nos liga a ambientes e a personalidades e iniciativas que não são apenas de natureza empresarial ou comercial, mas também estritamente culturais ou artísticas.
não quero estar errado, mas acredito que até o próprio Teatro de Manaus foi projetado e construído por um arquiteto italiano. Mas essa informação me escapa agora. No entanto, não há muitos teatros no Brasil. Ok, aqui então talvez. Bom, isso também é um desafio para mim, porque há casos que devemos conhecer. Estamos realmente falando sobre isso em geral, com todas as restrições de tempo, de exposição, que nós inevitavelmente temos, mas gostaria de dizer que, bom, em relação a Salvador da Bahia, onde nasceu e cresceu um homem de cor mulato, em 1943, que escreveu Tristes Trópicos, um sociólogo e antropólogo baiano chamado Tales de Azevedo, que, por razões de estudo, se transfere para o sul do Brasil, primeiro em Porto Alegre, depois em Caxias do Sul. Ele foi um dos primeiros analistas sérios sobre a imigração italiana no Brasil, em comparação com as diferentes populações de origem europeia e americana. Tales de Azevedo chegou em 1943 no Rio Grande do Sul e realizou uma primeira campanha de investigação, de pesquisa, que aperfeiçoou 10 anos depois, se tornando lá após o término da Segunda Guerra Mundial, em 1953, e a base desse livro foi muito importante para a história dos italianos no sul do Brasil, que os colonos e os gaúchos do Rio Grande do Sul... Bom, um livro que saiu em 1975, que está na base de muitos estudos feitos mais tarde, e os detalhes da história que só foram tocados por estudiosos com relação à experiência italiana no Brasil, que são numerosos, e agora falávamos primeiro do Rio de Janeiro e da presença italiana tanto na capital quanto no estado do Rio de Janeiro. Em outras ocasiões falamos dos assentamentos empresariais, industriais em Petrópolis e Cascatinha, com milhares de trabalhadores. E aqui voltamos ao discurso da mão de obra italiana. Em Cascatinha, se não estou enganado, chegaram mais de 5 mil pessoas, a maioria originária de uma localidade de Verona chamada Pescantina. E mesmo ali há toda uma história que costuma ser confiada à análise de jovens estudiosos que, em seus doutorados, dedicam grande atenção a esses episódios que parecem secundários, assim como podem ter parecido secundários para alguns, mas não são definitivamente secundários, os fenômenos de aculturação, de intercâmbio cultural que surgem junto com a experiência migratória, como nos foi dito em relação à imprensa de língua italiana no Rio de Janeiro, que é muito menos estudada e conhecida do que a paulista, mas igualmente importante, e também sobre os protagonistas de uma vida cultural ou de uma vida social e, entre aspas, recreativas, como a do ministro do Entretenimento, Pasquale Segreto, em um Brasil que muda no decorrer do século XX e, por sua vez, determina nos processos e fenômenos de adaptação e integração dos italianos sucessivos estágios de ajustes e também de fenômenos que os levarão, em determinado momento, a se medir com um novo cenário também político na história do Brasil. Então, dedicaremos um espaço específico para falar sobre isso com mais precisão. Mas estes episódios também fazem parte e nos levam até o final da década de 1930 e depois à época da guerra, que eu contarei para vocês em uma sessão separada. Provavelmente, pela primeira vez, se interrompe uma relação privilegiada entre Brasil e Itália, porque desta vez o Brasil estava engajado ao lado dos aliados e não encontrou
a Itália entre esses aliados, evidentemente. Pelo contrário, encontrou a Itália como inimiga e os brasileiros do corpo expedicionário, que foi enviado para a Itália para lutar, ele também tinha componentes italianos e alemães. Não por acaso, e talvez eu volte a esse tema depois, o evento mudou muitas coisas na evolução da relação entre a imigração italiana e o Brasil naquela época, no século XX. Dito isso, eu acho que podemos considerar parcialmente satisfeitos, porque ainda temos algumas coisas a dizer. Emílio, Ok. Pode deixa fazer o eu só fechamento. trazer, deixa Sim. eu só trazer uma questão. Você falou de Tales de Azevedo. Bom, Tales de Azevedo, ele estudou essa comunidade italiana de Salvador, da Bahia, identificou um grupo de 1.500 italianos e compilou uma lista de 250 sobrenomes italianos na Bahia. E, portanto, quero dizer, no Brasil, alguma atenção foi dada a essa experiência. E nós, historiadores italianos, ficamos um pouco distraídos nisso, né? E nos concentramos quase que exclusivamente nos lugares onde a imigração foi, assim, digamos, aluvional, ou seja, uma enchente, e aí a gente acabou esquecendo essas pequenas ramificações que, de um ponto de vista qualitativo, porém, merecem atenção e E consideração. também tem outro mérito de levar a história da imigração e descendência italiana em várias partes do mundo, não só no Brasil. Daquilo que é o uso mais frequente e nem sempre aceitável ou positivo de enfatizar, por exemplo, alguns personagens regionais, uns em detrimento de outros, que simplificaram os relatos de uma experiência que, como se chega a entender nessas conversas que temos, é muito complexa e muito variada, mas de muita importância para a história da cultura e das relações, inclusive internacionais, e não pode ser achatada, como infelizmente acontece com frequência, em pequenos absurdos de hoje em dia, como elementos de orgulho étnico. Em retrospectiva, é importante lembrar que a imigração italiana, como a própria Itália, sendo composta de diferentes realidades locais e regionais, quando dá origem, por meio da imigração, a um transplante ou uma transferência para outras partes do mundo, nesse caso para o Brasil, pode dar origem a formas de adaptação e integração que considerem as origens específicas dos lugares. Portanto, a ênfase, como eu devo dizer, às vezes até a retomada que é dada com frequência nos dias de hoje a fenômenos com os quais talvez possamos lidar, quem sabe, sobre o turismo étnico bilateral. Há casos já no final do século XX, em nossos dias, são frequentes também. Basta pensar em algumas áreas do Vêneto, particularmente, em algumas áreas do Brasil, cidades irmanadas, localidades que objetivamente fazem referência a uma história inicial que tem muito em comum entre si, e também outros aspectos que merecem ser lembrados, mas não devem nos fazer ignorar a variedade e a importância que está sendo redescoberta hoje, como nessa ocasião, em relação à Amazônia, em relação à Bahia, em relação à região carioca, ao Rio de Janeiro, onde a imigração italiana desempenhou um papel interessante e não deve ser esquecido, mesmo que devamos sempre nos lembrar que eles existem, assim como na realidade há macrosistemas de fenômenos como o do Rio Grande do Sul, ou o fenômeno paulista, ou o mineiro, que atraem pelas dimensões e pelas proporções gigantescas desta
transferência de populações, culturas, línguas, experiências e histórias de vida, sobre as quais me despeço hoje de vocês que nos acompanham e agradeço muito ao Vitório por nos ter trazido de volta à realidade desde o início, porque, é claro, hoje foi um dia especial e marcou um novo encontro. Então, até a próxima oportunidade e nos vemos no nosso próximo encontro. Muito obrigado.